Tá gravando? Tá. Perfeito. Então, é o seguinte, eu vi as resenhas de vocês já postadas, né? Alguns fizeram aquele capítulo 1 do Manual de Comunicação da Ciência, editado por dois grandes nomes, assim, contemporâneos de estudos, né, sobre a comunicação pública da ciência, e outros fizeram aquele meu textinho em português, que é como ir além, né, da tradução, da tradução do modelo de déficit. E, então, vou juntar um pouquinho algumas das coisas que surgiram, basicamente, tá? Surge uma discussão sobre cultura científica, por exemplo, que entre outros foi o Lucas que levantou. Surgiu uma boa discussão também, que acho que o Frederico levantou, sobre engajamento, que também é um tema que está lá. E sobre o meu artigo surgiu uma questão da Marina, acho legal, sobre então a formação do jornalista, ou seja, até que ponto um jornalista consegue cobrir ciência sem entender da área específica que está cobrindo, como ele pode cobrir todas as ciências, né? E, então, eu queria tomar essas coisas antes de entrar no módulo da comunicação pública a partir do público, né? Vamos focar por uma última vez a partir de nós divulgadores, porque eu acho que foram bem legais as questões que se levantaram. O Lucas também se perguntou se é possível, ou seja, se dá para achar exemplos de outras maneiras de comunicar, né? A gente criticou muito o modelo de déficit, falamos que tem um modelo contextual, que tem um modelo de conhecimentos leigos, que tem os modelos dialógico democrático, que eu tenho o modelo de coro, né, o modelo Samambaia, em que você analisa não só os fluxos de informação, que seriam as raízes que vão da ciência para o indivíduo, mas também o que o indivíduo faz com isso, né, ou seja, recepção, engajamento, etc. Então, a gente viu que tem várias maneiras de analisar a comunicação da ciência, mas vimos relativamente poucos exemplos, né, de coisas que vão além da transmissão de informação. Então, eu queria levantar um momentinho só essas coisas, rapidinho, 10 minutos no máximo, começando por engajamento, que é o mais fácil né? O Frederico falou, nossa, não tinha pensado que o engajamento não era algo que só tinha a ver com a gente, né? Com nós, jornalistas, divulgador, youtuber, né? Que consegue ter engajamento do seu público, né? Exatamente, porque a maioria dos youtubers, dos que divulgam em rede, nos podcasters, chama de engajamento o que se chama de engajamento no marketing, tá? No marketing digital. No marketing digital chama engajamento os cliques, os comentários, os compartilhados, né? Quantos compartilhamentos você tem, quantos followers, né? O engajamento é algo que você gera, né? Então, a grande, né, dilema do youtuber, como posso gerar engajamento? E é um contrassenso, na verdade, essa ideia de gerar engajamento. Engajamento significa que o cara é que se engaja com você, não é você que engaja o cara. Então, engajamento no nosso contexto aqui, né, de teoria da divulgação científica, significa quanta interação, quanta participação o seu público tem no processo que se montou. Tá? Até que ponto eles fazem algo. Tá? Esse fazer algo não é clicar, obviamente, não é dar curtida. Tá? É fazer algo mesmo. Então, lógico, para quem é youtuber ou é twitterista, né, ou blogueiro e tal, para ele, né, se ele tem poucos seguidores, né, e se ele for suficientemente vaidoso, quando ele posta algo, vai olhar um por um, os caras que curtiram, né, ou que compartilharam, né, para ver se são amigos, se você tem novos seguidores e tal. Então ele vai, em certa medida, em mínima medida, esse aqui é um engajamento, né, porque o seu público está te dizendo algo. Mas quando você tem 50 mil seguidores, ou você é uma instituição, né, ou você é um cara famoso, então tem centenas de milhares de seguidores, aí é óbvio que o cara que clica, você nem sabe quem é. Né? O cara que dá a curtida, você não vai ver quem é. E em muitos casos, você nem sequer os comentários vai poder ver do cara. Então, esse não é engajamento, tá? Você não está se engajando ou sendo engajado ou fazendo o público engajar, tá? Eu ouvi a pergunta da Tuane, depois vou falar contextualização também. Então, engajamento tem muito significado. Nós temos uma professora da Federal de Uberlândia que dedicou seu pós-doutorado a estudar o engajamento, é a Mirna Tonos, que trabalhou na Força Tarefa Merec como voluntário. Alguns deles conhecem, por exemplo, a Tuane, porque a Mirna está analisando os dados nossos do Merec em termos de engajamento, mas ela estudou 200 definições de engajamento na ciência política, no direito, na ciência política, na economia, no marketing digital, na propaganda, na divulgação científica. Então, ela conhece todas essas definições e os vários indicadores para medir isso. Então, eu vou convidar ela para dar uma aula sobre isso na próxima disciplina. Assim, ela vai contar todo para nós de que ela descobriu sobre engajamento. Mas aqui o importante é isso. A gente vai chamar de engajamento
essa ideia, até que ponto seu público não é só audiência. Enquanto que na TV e nos canais digitais, engajamento se entende em termos de audiência, basicamente. Quanta audiência eu tenho, né? Se eu conseguir fazer crescer minha audiência, e aí você, claro, tem uns indicadores mais legais de quanto que a audiência está envolvida mesmo, né? Se emociona. Então, você pode fazer uma análise emocional dos comentários com inteligência artificial, linguística computacional, você pode fazer outras coisas, enfim. Mas o engajamento nosso o Public Engagement with Science and Technology, é uma nova retórica, um novo discurso da divulgação científica que surge na década de 90 para 2000, para dizer justamente sobre a crise do modelo de déficit, ou seja, sobre o fato de que tratar o público, como audiência, não é mais suficiente. Tá? Temos que inventar outras coisas em que o público participa. Então, engajamento é sinônimo de participar na divulgação científica de alguma forma. Tá? E o Lucas falou, né, a respeito de superar o modelo de déficit, mas tem exemplos disso? Aí, para isso, eu pergunto para vocês. Né? Tem 40 aqui especialistas ou futuros especialistas em divulgação científica. Né? Vamos ver, que exemplos vocês pensariam de mecanismos participativos de fazer divulgação científica? Que engajam o público em produzir com você alguma coisa. Tá? Aí depois chegou no contextual também. Começamos pelo participativo. Alguém tem alguma ideia, algum exemplo que tem em mente? Divulgação científica participativa. Só serve se for para o grande público ou pode ser para o público acadêmico? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque eu com meus alunos, eles criam. Meus alunos criam, e dentro e fora de disciplina. Uhum. Nós já fizemos eles já fizeram toda uma oficina de sistemas dinâmicos usando celular, e eram 2 alunas que fizeram. Mas aí o engajamento é delas para fazer uma oficina. Uhum. Mas é acadêmico. É um bom exemplo. Engajamento. Não é com o público leigo, né, entre aspas, mas é um exemplo, sim. Alguém tem mais exemplos disso? Aqui em BH teve várias experiências assim. Oi. Oi. Pode falar. Quem? É o Vinícius. Fala, Vinícius. O FMG Jovem, por exemplo, que é um evento que tem anualmente no FMG, ele recebe uma feira de ciências de estudantes de escolas públicas, né, da educação básica. Então, esses estudantes promovem realizam trabalhos na área de ciência e aí fazem a exposição na UFMG. Então, você tem uma participação. Né? Isso. Inclusive, eu já tinha mencionado a FMG Jovem como exemplo de modelo não de déficit, né? E, em geral, as feiras de ciência bem feitas, né? Se você for pensar, só isso. O Vinícius está certo, né? Nesses casos, a UFMG está divulgando, tá? Experimentos, conhecimentos, ideias feitas pelo público, feitas pelos alunos das escolas, que seria o público do evento. Então, a gente não divulga a ciência para eles, a gente divulga a ciência que eles foram fazer em suas escolas em Minas Gerais inteiro, normalmente tentando resolver problemas, inclusive concretos, né? Então, às vezes, são respostas inovadoras, né, de fato. São tecnologias relativamente inovadoras ou ideias científicas relativamente, né, no limite em que uma escola de ensino básico pode fazer isso, mas são inovadoras. Então, esse é um exemplo, sim. Que mais? Museus. Tem algum exemplo de um museu em que o que o museu faz não é para o público, mas junto com as pessoas? Silvio levantou a mão. Yuri, eu tenho um exemplo muito legal que eu tive a oportunidade de conhecer, é o Museu da Maré, que é um ecomuseu. Então, é a própria comunidade que constrói os elementos expositivos, falando da sua realidade. Às vezes tem acadêmico, cientista, intelectual, jornalista ajudando, né? Mas são eles que decidem o conteúdo, são eles que estão divulgando a ciência. É muito bom escolher exemplo. Quem acompanha um pouco os museus aqui de BH, você deve ter reparado, por exemplo, que várias exposições do espaço UFMG tentaram levar em conta essas ideias. Por exemplo, teve uma exposição sobre o espaço urbano, agora eu não lembro o título, né? Talvez a Patrícia lembre dessa exposição, que foi tipo um mapa de BH, e as pessoas, era sobre as memórias de Belo Horizonte, as pessoas podiam trazer objetos e colocar no museu.
E trazer memórias e fotos da tal esquina de Belo Horizonte que era assim, do tal boteco que não existe mais, e também em outra seção da exposição você podia pegar coisas, tá? Você podia pegar um pedaço do museu e levar para casa, entendeu? Mas em troca você trazia uma coisa, essa era a bolsa de não sei o que, essa é a foto da minha avó nesse bairro Ouro Preto que não existia na época, não tinha nem água, tá? Ela foi a primeira casa construída no bairro Ouro Preto, sei lá o quê. Então, esse é um exemplo. Essa é uma coprodução de uma exposição. Então, não é déficit, né? Não sei se vocês concordam com isso, tá? Existem, né, no exterior é muito mais forte essa prática, né, é muito mais afirmada, então você lá vê experiências bem maiores de coprodução da divulgação. Por exemplo, eu conheço uma pequena associação em Paris que faz um negócio muito legal, que antes de fazer um novo museu, uma nova exposição, eles passam 6 meses com a população dos bairros. Então, por exemplo, a exposição deles, a última, era sobre aquela coisa de como tomamos decisões. Tá? Que tem aqueles experimentos que todo divulgador usa, tipo aquele experimento cruelzíssimo, que você dá 2 chocolates, 2 marshmallows para uma criancinha de 4 anos, para ver se ela consegue ter a força de vontade de guardar um. Os gênios da ciência econômica que fizeram experimento dizem que, acompanhando 30 anos depois, o menino que conseguiu poupar um virou um grande empreendedor e tal. Esse experimento foi demonstrado relativamente meio furado, né? Não é bem assim que acontece, mas é um bom experimento de ciência cognitiva, né, e de bases da economia. Então foi melhorado, né? E aí, então, eles fizeram esse experimento com as pessoas que visitavam, e as pessoas, ao longo de 6 meses, quando ainda a exposição não existia, existia só esses pequenos vídeos, esse pequeno experimento com chocolates e outras coisas, as pessoas falaram, não, se é uma exposição para explicar como a gente toma decisão, eu quero saber isso. Eu quero saber essa outra coisa. Então, a pauta, o cardápio da exposição foi construído com as pessoas. Então, isso pode ser, num nível grande, o inteiro projeto de divulgação construído a partir das pessoas e com as pessoas, em alguns casos com as demandas políticas das pessoas. Se você faz um museu na favela, é muito mais interessante não ouvir só apenas as curiosidades científicas das pessoas, mas as demandas, as necessidades reais, né, políticas, eventualmente, né, para fazer junto. Em outros casos, pode ser feito com um pequeno exhibit, que te dá a ideia de que é um pedaço que está lá e você que traz. Por exemplo, teve uma exposição muito linda sobre bactérias, em Paris também, acho que é na Cidade da Ciência, e lá era assim, tinha um monte de placa de Petri, pendurada num mural enorme, e você, ao entrar, você beijava uma delas. E aí, alguns dias depois, você voltava lá e virava uma tempestade de cores de todas as bactérias que você tinha nos lábios, que estavam lá crescendo e sendo colorida do jeito certo. Então, você ia vendo, né, evoluindo, você botava a mão também, e via como mofava o negócio dias depois, você botava a mão depois de lavar. Então, parte do experimento era também parte da exibição que os futuros visitantes iam ver, tá? Não era você experimentar e ver o resultado na hora, era você contribuir com algo que ia aparecer lá depois. Então, tem muito exemplo disso, ou pequenos ou grandes, né? E vamos acumulando, tá? Nas próximas aulas eu vou mostrar mais exemplos disso, né, de coprodução. Esse aqui seria o modelo participativo, né, da divulgação científica. Oi, Yuri. Modelo... Oi. Eu tenho um exemplo mais simples até, que até acontece lá na biologia da USP, que a gente faz rodas de conversa dentro da comunidade do lado da USP ali. Isso, roda de conversa já é um exemplo. Então, a roda de conversa é uma coisa super simples que eu acho que já é diagnóstico, né? Já não é déficit puro, exatamente. Tá? Agora, lógico, muito está na habilidade, na capacidade como divulgador, na sensibilidade dos moderadores da roda. Determinadas rodas podem fortalecer a timidez, a intimidação que o público tem, se você não é um bom moderador, então vira mais um esquema do Ask a Scientist, faz pergunta para um cientista, que é um modelo bem de déficit. Tá? O máximo que você topa escutar do público é a pergunta, porque a resposta é só você que sabe. Se o cara é bom em coordenar, vira algo mais parecido com um diálogo, do que com tudo que vocês podem me dizer, o que não sabem, e o que querem saber, e eu sou o cara que sabe e te digo. Então, depende muito da gestão, né? Isso é uma das, digamos, desafios dessas questões de roda de conversa. Por exemplo, recentemente a gente fez uma, né? Aqui está a Natália, a Júlia Chacura, a gente estava junto nesses dias, eu acho, viu, Natália e Júlia, lá na Serrinha do Alambari,
num processo colaborativo de produção de tecnologias, artes e divulgação científica junto, que foi maravilhoso, gerido pela Silo, né, que vai ser outra grande figuraça, a turma da Silo que vamos convidar para participar da Almereca, vão dar vários seminários e aulas aqui, mas enfim, nessas rodas de conversa começou a chegar pessoas da comunidade local. Tinha artistas, cientistas, tecnólogos e jovens do Brasil e alguns até da Argentina, de outros países, mas tinham um contato com a comunidade local. Então, apareceu, por exemplo, uma adolescente negra lá da região, né, que estava lá para ajudar, para curiosidade, porque era filha de uma das mulheres que colaborava, que trabalhava com a gente para gerir esse acampamento de gente maluca e tal. E essa menina, inteligentíssima, curiosíssima, chegou a ajudar até os desenvolvedores a programar um software de análise do áudio dos pássaros, chegou a dar palpite em tudo. A menina de 13 anos, se eu me lembro bem. Você lembra como que chamava, Júlia, a menina? E aí, no dia em que a gente começou a apresentar esses produtos, um produtor de biogás para comunidades locais rurais, uma arte de fotossíntese com folhas da Mata Atlântica, tal, eram vários projetos diferentes, artísticos, científicos. Quando finalmente convidamos escolas da região para apresentarmos, né, divulgarmos essa coisa, uma das escolas era uma escola de uma comunidade quilombola. Essas meninas e meninos não abriram a boca em momento algum, estavam totalmente aterrorizados por esse bando de caras com sotaque estranho, vindo do Rio Grande do Sul, universitários, brancos, não falavam. A gente tentou fazer, me conta a sua curiosidade, a gente mostrou cogumelos e fungos fermentando, transformados em couro para fazer camisas, coisas legais, mas eles não interagiam. Tá? Não era uma roda de conversa de verdade. Era a gente tentando torturar eles para fazer perguntas do qual a gente sabia a resposta. Esse não é um diálogo de verdade. Tá? Esse é um disfarce da modalidade de déficit. Até que essa menina, que tinha a idade deles, que estava convivendo com a gente há muitos dias, que estava totalmente descoladíssima, sem nenhuma intimidação com os poderosos jovens cientistas e artistas que estavam lá, não estava nem aí com essa coisa de autoridade, por caráter dela, quebrou o gelo. Ela que puxou essas meninas e falou, pô, esse cara está falando um negócio, não dá para entender nada, Mel. Você tem que falar do jeito que a gente fala, cara. Esse não é o nome dessa planta, a gente aqui, essa planta chama desse jeito. E foi lá pegar a planta, arrancar e mostrar para o biólogo e o botânico como que tem que chamar a planta se quer que as pessoas entendam, entendeu? E assim por diante, entendeu? Também, a Natália também. É a filha da Regina, exatamente, Júlia. Enfim, uma figura sensacional que nos ensinou a fazer o modelo não de déficit funcional. Contextual, esse que é, né, Tuane, exemplo de modelo contextual. Contextual é isso. Em vez que você falar, esse é uma pituferma, é uma conífera, é uma euforbácea, você diz isso, mas junto com isso contextualiza. Isso aqui, que pelo que sua avó me falou, vocês usam para resfriado, mas só que se for fervido, porque se for cru é venenoso, não sei o que. Não. Ou seja, primeiro você escuta, contextualiza com os saberes locais, não espera os saberes locais te fazer pergunta para você corrigir com a verdade da ciência, mas já bota em interação, né? Faz da comunicação da ciência algo que faz sentido naquele contexto, tá? Eu tinha certeza que o Cláudio ia levantar a mão, porque ele tem tudo a ver com esse tema, né, Cláudio, de ciência, natureza e saberes locais. Boa tarde, Uri. Pode falar. A minha questão é até mais nesse sentido, que eu tenho percebido que a gente tem comentado aqui algumas ações mais pontuais, né? Uhum. E a minha questão é o seguinte, o quanto que uma ação ela vai se perpetuando com o tempo ao ponto de ela se consolidar e gerar uma verdadeira mudança naquele sistema que foi foco de um trabalho. Uhum. Como que a gente percebe isso, vê isso? Como que você enxerga essa dinâmica? Isso é bem difícil, porque isso remete a tempos mais longos, né? O impacto, Sim. digamos, de ações desse tipo, você vê na hora em termos de entusiasmo, de retorno, de feedback, mas se de fato isso é apropriado, né? Contribui com alguma mudança, são coisas que você vê ao longo de meses ou anos, né? Em alguns casos de décadas. Então, é difícil, depende do tipo de coisa, né? No caso lá, por exemplo, que agora estou com esse experimento da Silo em mente, né, que é muito legal, ou colaborativa, chama esse experimento de produção colaborativa de conhecimento.
que eles fazem? Eles pedem para os inventores, os artistas, os que participam com seus projetos, que eles vão receber, meio que de graça, consultorias múltiplas transdisciplinares, de especialistas do mundo inteiro. Sim. Em troca, o primeiro protótipo que eles produzem dentro desses 15 dias de trabalho, eles deixam lá, doam para a comunidade. Então, por exemplo, o primeiro protótipo que eles fizeram lá, de um sistema fechado de reciclagem total da água, né? Banheiro, purificar água, volta para ser usada e tal, eles implementaram na escola da cidadezinha lá, da vila. Então, a escola ainda hoje tem um sistema autônomo de filtragem, reuso de água. Então, a ideia é que você vai ver depois se a comunidade realmente consegue se fazer dona daquilo, né? E produzir algo a partir daquilo, né? Se algo realmente muda é porque as pessoas reusam, reinventam, incorporam de verdade. Isso é demorado de ver, né? Mas tem exemplos legais, né? Eu vou trazer isso também na disciplina de Ciências e Sociedade, especialmente se vocês me lembrarem. Tem exemplos legais de como, de fato, uma configuração social pode mudar ao ser conectada, né, dessa forma. Porque quando eu penso em comunicação pública da ciência, eu penso nesse médio e longo prazo também, né? Então, acho que observar esse aspecto seria importante, né? Discutir sobre isso também. Concordo. E aí eu vou tentar, inclusive, achar, né, artigos específicos sobre essa avaliação de impacto de longo prazo. Talvez um dos seminários eu poderia chamar um especialista disso. Eu conheço um europeu, então ele vai falar em inglês, mas que é muito bom nisso. Talvez ele possa trazer coisas novas que eu ainda não conheço. Vou dar uma pensada nisso, tá, Cláudio? Mas tá certíssimo. Esse, inclusive, é um dos grandes furos, viu? Uma das grandes buracos na divulgação científica. Quase ninguém tenta ver se de fato o que ele faz serve para alguma coisa a médio e longo prazo. Quase todo mundo fala, eu engajei, né? Eu tive 50 mil pessoas. Aí beleza, mas esses 50 mil depois vão fazer o que com aquilo, entendeu? Então, você está muito certo, é um buraco. Eu vejo até que uma questão, quando a gente olha para a questão política, né, existe um programa lá de governo, fica lá 4 anos, faz alguma coisa, sai aquele governo, muda tudo e tudo aquilo se perde. Exatamente. Né? E eu imagino que nesse contexto da comunicação pública da ciência, isso pode acontecer também, né? Acontece muito. Eu a cada 4 anos convenço um novo governo no Brasil a fazer um novo grande survey, né, de atitude sobre ciência e tecnologia. E todo ano eles me perguntam, mas para que serve? Isso vai dar um input para a gente fazer política melhor? Eu falo, claro que dá. Aí a gente faz a pesquisa, demora 1 ano para eles conseguirem dizer que tem o dinheiro. Depois de 1 outro ano a gente faz a pesquisa. Depois de 6 meses analisar o dado, na hora de levar o dado para o governo mudou. E aí o cara... e principalmente porque o tempo da ciência ele é longo também, né? É longo também. Então, se não tivesse olhar para o médio e longo prazo, eu acho que fica assim, somente ações pontuais, pronto, alegra uma turma lá naquele momento. Exatamente. E fica nisso mesmo, né? Cumulativa, gradual, progressiva, né? Demora um tempo, e a política não, a política é sempre zera tudo e começa de novo. Então, tem que explicar toda vez de novo, entendeu? Olha, você já tem esses dados, tá lá naquela gaveta de vocês. Tá? Para te dar uma ideia, a primeira pesquisa científica sobre as atitudes dos brasileiros sobre a ciência foi feita logo depois que acabou a ditadura. Era o tema de hoje, mas então vai ser só isso que eu vou antecipar, porque eu vou gravar. Foi feita logo depois da ditadura, em 85, tá? Pelo CNPq, junto com o MAST, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, lá no Rio de Janeiro, com apoio do Gallup e de uma instituição internacional que deu dinheiro para fazer isso. Essa pesquisa científica, quando eu comecei a juntar tudo, porque eu publiquei no livro os dados de como mudou em 30 anos, tá? Partindo dessa primeira até 2019, né? Como mudou em 30 anos a opinião dos brasileiros sobre ciência e tecnologia, o nível de interesse, de conhecimento e tal. Mas para eu achar essa primeira pesquisa, quem me deu essa primeira pesquisa foi um cientista da London School of Economics, ou seja, não existia ninguém no Brasil inteiro que tinha acesso a essa pesquisa. No Ministério de Ciência e Tecnologia não estava, no Ministério da Educação não estava, nas universidades não estava. O único que tinha acesso dado, não sei como, né, é um cara de Londres que me deu e me mandou um Mimeo, como se chama. Ou seja, né, eu acho que somos os únicos que sabem o que era aquela maquininha de manivela para imprimir as coisas, né? Sim. Tem algum outro aluno que sabe, mas na época não tinha impressora, não, né?
Então, os documentos, né, os tais de manuscritos científicos ainda não publicados, né, os relatórios eram feitos assim, você escrevia numa máquina de escrever, tá, com papel carvão, né, aí o papel carvão enfiava nessa máquina pensilada de tinta e você com a manivela imprimia as cópias, né, do negócio. Então, eu recebi por correio um papel amarelo da década de 80, impresso desse jeito, tudo torto, para refazer as tabelas, né? Não tinha como digitalizar esse treco, enfim. Então, se perde tudo no Brasil, isso é um grande problema da política pública. E um outro ponto que eu fico pensando também é, até mesmo pensar em modelos, se a gente estiver pensando numa situação que a gente quer perpetuar um determinado trabalho... Mimeógrafo, Marcela sabe. Marcela, você é velha, hein? O mimeógrafo. Eu penso que eu não consigo aplicar um modelo, ou melhor, eu posso aplicar um modelo que não seja de déficit, posso aplicar aqueles outros que sejam mais ativos, né, por parte de todos, mas quanto mais esse trabalho for perpetuando, mais eu posso ir adentrando mais nesses outros modelos que não sejam de déficit. Não sei se faz sentido. Sim, exatamente. É muito caso a caso. Ou seja, tem situações em que o próprio grupo ao qual você se direciona te pede o modelo de déficit. Eles te pedem para saber daquela coisa que você explique. Então, não tem nada de mal em usar o modelo de déficit. Sim. A questão é usar a coerência entre o método que você usa, o modelo que você tem em mente para analisar o que você está fazendo e os objetivos que você se dá. Se seu objetivo é as pessoas entenderem algo que você detectou que eles precisam entender e não sabem, você vai fazer uma prática principalmente transmissiva. Ou seja, o engajamento vai ser principalmente para fortalecer a motivação, para convencer eles a participar daquilo, mas a sua transmissão de informação vai ser mais unidirecional, e não tem problema nisso. Então, você pode analisar o que você está fazendo em termos de modelo de déficit. Em outros casos, você não precisa disso. Você não precisa apenas de transmitir informações, mas você necessita que as pessoas participem, deliberem, por exemplo, em alguns casos, né? Se as pessoas têm que deliberar, têm que tomar decisão sobre o que comprar, aí normalmente o modelo transmissivo não é suficiente. Tá? Inclusive porque nem no marketing é suficiente só transmitir informação, né? Para você convencer algo. Tem bem outros fatores. Cada vez mais, né? Cada vez mais, exatamente. Então, bem diferente. Então, tem outra mão levantada. Quem que é? Muito obrigado, Yuri. Não, de nada, Fábio. É muito bom que vocês trazem essas contribuições. Acho que essas aulas ao vivo é melhor eu abrir mão de pensar fazer uma aula quadradinha, com slide e tudo, porque é muito mais legal, de fato, ter esse momento para a gente trocar ideias e resolver as dúvidas. Tem alguém mais que estava de mão levantada? O Vinícius, acho que era velha, né? Sou eu, acho. É Sônia. Oi, Sônia, pode falar. Não, mas é porque, assim, tem alguma coisa que eu tenho percebido, é que as pessoas falam do modelo de déficit o tempo todo como se fosse o cão chupando manga. Não é. E não é o cão chupando manga. É um modelo. É muito legal ali, onde ele funciona muito bem, né? Eu acho que tem que ter alguma coisa que, assim, democrático não quer dizer a priori que é uma beleza, não, porque democracia na Grécia excluía todo mundo, né? Todo mundo. Só rico e grego branco, né? Então, assim, e numa democracia contemporânea também, não é que todo mundo tem que saber das mesmas coisas, né? Ou seja, não tem o menor problema que numa democracia tenha especialista de uma área, especialista de outra, e não tem nada de problema em reconhecer que o especialista da área dele sabe mais do que eu, né? Então, o diálogo também tem que ser pensado a partir dessas variáveis, né? Não tem que ser um negócio populista de dizer todo mundo tem igual capacidade de dar palpite sobre qualquer assunto, porque senão você cai num modelo perigoso até, né? É esse que está rolando agora nas redes sociais, né? Cada um tem a verdade dele e vale quanto se lavar a mão é bom ou não, né? Eu acho isso muito, essa coisa muito democrática também, tem que pensar um pouco, né? Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado aí na hora de... Perfeito, viu, Sônia? Crucificar, né? Muito mas é isso. E bem importante. Isso aqui é um bom tema para um trabalho final, por exemplo, ou até mesmo para um TCC,
E eu estou trabalhando isso num artigo que vai sair, acho que em 2 semanas, vou passar para vocês quando sair, mas vai ser em espanhol, com uma colega argentina, e estou trabalhando isso para a Unesco, que me encomendou diretrizes de políticas públicas sobre isso, para a América Latina. E aí, esse problema da pós-verdade, que é o tema desse módulo 2 que estamos entrando hoje, vai ser muito forte. Então, vamos retomar isso nas aulas gravadas e na semana que vem essa discussão, tá? Que vai além dos modelos, porque fala de como as pessoas reagem, né, na pós-verdade. Vai ser bem legal retomar isso. Uma outra coisa que eu queria mencionar sobre a discussão que vocês levantaram na resenha, né, além dessa coisa do engajamento de exemplos, né, que convido vocês a abrir outra pastinha no Wiki para a gente botar mais exemplos lá que a gente consiga encontrar, né, de formas diferentes de divulgar, é a questão da cultura científica, tá? Um dos verbetes, né, daquele mini glossário que eles fazem naquela introdução daquele livro enorme, aquele manual enorme, fala da cultura científica. Essa aqui é outra questão. Um monte de gente fala assim, temos que difundir mais a cultura científica, porque senão vai dar esse pepino, né, da cloroquina e tal, não sei o quê. Então, a maioria das pessoas acha que cultura científica significa alfabetização científica. Temos que difundir cultura. Na verdade, eles estão falando, temos que ter pessoas que entendam de ciência. E entender de algo não é cultura, tá? Se você tem informação, é algo que você tem. A cultura não é algo que você tem. Não existem pessoas que não têm cultura, tá? O ser humano é um bicho cultural. Então, qualquer ser humano que nasceu no planeta até hoje tinha cultura, mas não é que tinha porque está dentro dele, não é um conjunto de cognições, de informações. A cultura é, antes do que cognitiva, é uma bússola. Então, a cultura, né, pode até buscar, né, definições de cultura, né, não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com informação. Tá? A cultura é um conjunto de relações que as pessoas trazem entre si e que dá para eles a bússola, tá? Dá para ele a orientação de como valorar as coisas que eles veem, sentem e fazem. Então, a cultura, antes de tudo, é valores. É o que consideramos nojento de comer e delicioso de comer. É o que consideramos belo e feio. O modelo de beleza está na cultura. Racismo está na cultura. Tá? Religião está na cultura. Então, a cultura é feita de mitos. Então, o cientista adora desmistificar as coisas, e aí, então, não está fazendo cultura. Você quer desmistificar, você não está querendo a cultura científica, porque a cultura científica tem seus mitos, inclusive. É um pedaço da cultura, né, uma subcultura, né, igual a cultura punk, né, que é a cultura do cientista. Eles têm mitos também, tá? E depois, inclusive, na próxima disciplina, a gente vai ver quais são os mitos científicos. Eles são importantes, são bacanas, tá? São bacanas os mitos. Então, cultura são valores, relações de poder, moral, tá? Coisas políticas e conhecimentos compartilhados, né? Crenças que todo mundo considera verdadeiras e, portanto, que todo mundo considera conhecimento, tá? Então, são atravessadas por mitos e por ritos também, rituais. A ciência, a cultura científica tem muitos rituais importantíssimos e de passagem, inclusive, que são os rituais mais profundos, né, de uma comunidade. Os chavantes botam a criança, né, homem, com X anos de idade, tipicamente na pré-puberdade, né, numa água gelada do rio, por X noite, tem que ficar sozinho, aguentar o medo, não sei o que e tal. Né, todas as culturas têm momentos importantes para marcar passagem, né? O rito acadêmico de fazer chorar aluno na defesa, né, de elogiar no começo e depois detonar, é tecnicamente exatamente o rito de passagem. Tem todas as características que qualquer rito de passagem tem. Só que alguns fazem escarificação, ou marcam uma parte do corpo, ou fura para botar o piercing, né? O nosso rito de passagem é a defesa, né? Você é atacado, tem que defender bem. Tá? Na capoeira é muito parecido o rito de passagem, para você virar instrutor ou contramestre e tal, você é tombado pelo mestre, tá? Então, a defesa de tese é muito parecida. Quem de vocês já fez concurso de titular, né, vê que também é um rito de passagem bastante intenso, né, emocionalmente e tal. Depois você, né, renasce, né, como titular, etc. Eu fiz o de concurso de adjunto, né, já foi um rito de passagem brutal. Voltei a fumar, enfim. Renasci depois de virar professor da FMG, então é um rito de passagem. Então, a cultura científica tem ritos, tem regras, tem relações de poder, tem hierarquia, tem mitos, tem narrativas, tem metáforas e tem símbolos. E tudo isso faz a cultura. Tá? Então, a alfabetização científica é um pedaço mínimo da cultura, é um pedaço importantíssimo de outras coisas, mas dentro da cultura científica tem um papel muito menor. Tá?
Porque a cultura não tem a ver com o que você sabe, mas é com o que suas relações te fazem ver, te fazem saber. Então, se você sabe o que é DNA ou não, não te faz membro da cultura científica, tá? Mas você ser curioso de olhar nas estrelas e ter ouvido falar que talvez tenha vida em Vênus, isso sim te faz membro da cultura científica, mesmo você não sabendo nada daquilo, tá? Então, a cultura é importante e por isso que o Lucas detectou, né, que lá eles falam de duas possíveis definições, uma mais restritiva, uma menos, enfim, nós não vamos usar a definição que finge que cultura é o mesmo que nível de informação, o grau de conhecimento. Não é. Tá? Inclusive porque senão não vamos também entender o engajamento, que acabamos de falar. A democratização do conhecimento. Democratização, na democracia não vota só quem tem título de doutor. Você vai votar sobre coisas que eventualmente não entende nem um pouco. Esse é um dos grandes dilemas da democracia, né? Se faz sentido, nosso é democrático. Mas enquanto a gente decide que a democracia é um bom sistema, nós temos que aceitar que o princípio da democracia é justamente isso. Vai votar todo mundo sobre coisas que não entendem nada. As pessoas vão votar sobre pistolas, sobre armas, sobre se faz sentido o cara descer armado na rua, e as pessoas não entendem nada do efeito disso. Mas mesmo assim a gente acha justo que todo mundo vote. E fizemos um plebiscito sobre isso, os brasileiros adoraram de dizer que está bacanérrimo todo mundo descer armado, e os norte-americanos mais ainda, né? Os europeus, então, eu não consigo não arrepiar ao pensar esse nível da cultura do continente americano, né? Esse negócio de armas para um europeu é chocante, né? Nós importamos recentemente essa mania meio fascistoide, né? De andar armados, né? Mas tem muita resistência na cultura europeia. Tá? Que é uma cultura não de colônia, né? Não de faroeste, não de cowboys. Mas ontem saiu uns memes, né? De aqueles caras que durante o churrasquinho na casinha deles de Jerico passou uma manifestação antifascista e o cara pegou uma metralhadora que tinha na gaveta da cozinha, apareceu de metralhadora na porta do jardim dele, ameaçando os manifestantes de metralhar eles. Enfim. Então a democracia é isso. A democracia é decidir que mesmo o cara não entendendo nada de política, de economia, de sociologia das armas ou de sociologia da violência, ele vai poder votar sobre isso. Então, e é assim mesmo. Então, se a gente quer democratizar a ciência, a gente tem que saber que, então, democratizar a ciência não significa ensinar a ciência. Significa aceitar a ideia maluca que pessoas que não conhecem a ciência possam decidir coisas sobre ela. Tá? Se vocês não gostam disso, então é melhor não usar a palavra democratização, porque democratização significa isso, deixar as pessoas decidir. Agora, lógico, para a democracia funcionar, tem que ter uma esfera pública qualificada. Esse é o grande desafio da democracia. Por isso que a democracia nasce junto com a educação gratuita pública de massa. Porque a ideia é, se eu quero tentar fazer funcionar esse negócio maluco, essa utopia democrática, eu tenho que ter uma opinião pública qualificada. Tá? Então, se a gente quer democratizar a ciência, nós queremos, sim, também alfabetizar as pessoas. É óbvio que queremos. Tá? É óbvio que queremos que as pessoas sejam qualificadas para participar dessa discussão. Mas democratizar significa isso, aceitar que as pessoas participem da decisão. Tá? Então, se você fala, não, mas ainda não está pronto isso, então agora você não quer fazer democratização. Por enquanto, você só quer fazer alfabetização. É dizer, um dia, quando as pessoas souberem, vamos abrir a ciência para a democracia. Mas essa é outra postura. É a postura que fez com que o direito de voto às mulheres demorou, né, um monte de tempo para chegar depois que os franceses inventaram bonitinho as ideias que todos somos irmãos iguais e livres. Então, e não era democracia, porque as mulheres não votavam. Então, e eles falavam isso, mas as mulheres como que vão votar se elas não estudam? Errado. Então... Alô? Desculpa? Fala de novo, eu não te ouvi. Quem falou? Oi, gente. Alguém falou alguma coisa, mas eu não ouvi porque falhou o áudio. Estão ouvindo, gente? Os outros estão ouvindo? Estou ouvindo você, Yuri, mas o Marcos estava tentando falar, travou. Ah, tá. Mas o que eu falei, vocês conseguiram ouvir? Porque tem que me interromper também, tá? Quando não dá para ouvir nada. Tá? Deu para entender isso? Da cultura está dando para ouvir. Não como conhecimento e da prática da divulgação, não só como uma prática cognitiva, de transmitir cognição, mas é também de compartilhar valores e orientações que vem junto com isso. A ciência
é uma maneira de ver o mundo. Então, ela não é só informação, não é só conhecimento, é valores também. A ciência tem regras sociais e morais. A gente vai estudar isso daqui a pouco, na próxima disciplina. A ciência tem um ethos que foi estudado pelo sociólogo da ciência, um ethos feito de valores normativos. O cientista tem valores... Oi, Yuri. Oi. Desculpa te cortar, mas é que você está falando uma coisa e eu tenho pensado, tô com uma dúvida, na verdade, assim, que tipo... Peraí, quem que tá falando? É Patrícia, eu não coloquei minha cara, é Patrícia de novo, eu já falei antes. Então, é que, na verdade, assim, eu ando com uma coisa que é voltada para essa questão da fake news, da pós-verdade, que eu fico pensando assim, né, a ciência, ela tem seus valores, a ciência é uma bússola, tipo assim, não é uma bússola, mas assim, eu vejo você falando sobre essa coisa de como se fosse uma cultura, um valor, e a gente, como comunicador, num processo meio que de... não sei se eu tô falando minha opinião, acho que é melhor não falar isso agora não, mas assim, a minha questão que eu ando pensando, minha dúvida, é que, tipo assim, dentro dessa lógica da pós-verdade, existem outras culturas, assim, de alguma maneira não seria isso também, tipo, umas outras culturas que... Não... se bem que eu acho que eu não vou conseguir falar. Desculpa, eu tô confusa, mas rapidinho, vou tentar mais uma vez. É porque é o seguinte, na verdade, meu pensamento todo veio de um filme que compartilharam lá, que era aquele filme lá dos dilemas das redes sociais, assim, né? Que o cara fica falando sobre questões, assim, das redes sociais e tal, e ele comenta sobre a questão de como a informação circula e o fato de que as redes sociais, elas criam bolhas. Então, assim, você não vai acessar certas informações, assim, porque não tem a ver com seus valores, assim. Tipo, por exemplo, se você não acredita em teoria da conspiração, não vai chegar uma notícia sobre a Terra plana para você. Mas se você acredita, você vai ser bombardeado por essas informações. Então, assim, os seus valores vão ditando que tipo de que informação que você acessa, né? E aí eu fico essa coisa, assim, que me gera uma dúvida, que, tipo assim, a gente tá tentando, sei lá, eu vejo, assim, um papel meio de, ok, vamos tentar ver como meio uma bússola comum, uma coisa de um caminho comum, mas, ao mesmo tempo, existem essas várias bolhas, e aí eu tenho a sensação que talvez essas culturas são, tipo, anticientíficas, tipo assim, acho não, algumas são realmente anticientíficas, né? E aí eu fico, assim, eu não sei, sei lá, me dá uma interrogação na cabeça, assim, tipo... Não, é isso mesmo. Isso vai ser tema desse módulo. Então, é isso aqui que vamos falar da pós-verdade mesmo e da teoria da conspiração daqui a pouco. Eu dei um curso para a CBPC que está gravado. Quem quiser aprofundar, né? Porque aqui vamos tocar em 1 hora ou 2 esse tema, esse curso é de 8 horas. Quem quiser ter todas as referências sobre pós-verdade, teoria da conspiração, lá vai ser bem mais amplo. Esse curso vou passar de graça para vocês. Mas o que importa agora é isso, né? Sim, essas bolhas que os algoritmos ajudam pra caramba a gente a cair nela sem conseguir mais enxergar as outras, né? São fenômenos culturais também. Ou seja, você cai numa bolha ou outra com base nos valores, né? O algoritmo captura parte de suas orientações, tá? Você vê que informação você está pensando, então entende parte de seus valores e te ajuda a cair numa bolha e não ver mais as outras, tá? Esse aqui, especialmente o algoritmo do YouTube e do Facebook, são muito fortes em fazer isso, tá? Te ajuda a se fechar numa bolha que é uma subcultura, tá? As teorias das conspirações são subculturas, tem seus valores, seus ódios, seu inimigo, tá? Porque toda cultura tem um nós e eles, toda cultura para existir tem que ter uma membrana celular que separa quem faz parte da cultura e quem não. Então, todo membro de uma cultura diz nós contra eles. Por exemplo, cultura futebolística, né? Nós do Galo somos uma torcida apaixonada e sofrida. Os do Cruzeiro, em vez, não, eles são, não sei o quê, fresquinhos e frios. Esses mitos, né? São mitos, né? São visões que te ajudam a identificar quem sou eu e quem que é o outro, construir identidade. A teoria da conspiração é sempre um processo de construção de identidade, antes que informações. As informações são secundárias para o conspirador. Inclusive, ele consegue ajustar qualquer objeção, reinventando a teoria da conspiração o tempo inteiro. Porque o que importa para ele é a identidade. É falar, nós somos isso. Nós não acreditamos em vocês são do mal. Vocês são da NASA, são da CIA, são conspiradores, são reptilianos. Aí você fala, olha, mas você falou
que a epidemia era só uma gripezinha, agora você está falando que é grave. Não, porque, na verdade, ela é só uma gripezinha, mas por culpa dos comunistas chineses virou uma coisa infernal, porque eles fizeram isso para fazer cair a nossa economia e vender vacina depois. Eles conseguem reajustar a narrativa o tempo inteiro, sem se dar conta das contradições, porque é uma subcultura, e o foco da cultura é identidade. O foco da cultura é pertencimento, não é conhecimento, não é informação. Então, a cultura científica, alguns dos valores deles, né, da bússola, tá, são centrais para isso. Por isso que é muito legal ser comunicador da ciência. Quais são alguns dos valores centrais da ciência? A ciência só funciona se é brutalmente contra o princípio da autoridade. Tá? Não é possível fazer funcionar nenhum tipo de ciência se você respeitar o ipse dixit, que era o que os aristotélicos diziam que era o método para chegar na verdade. Se você achar no livro de alguém importante que ele tinha falado aquilo, esse alguém importante era importante ou por causa divina, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquinas, ou por causa de ser Aristóteles. Tá? Então, se estava lá, era verdade. A ciência só funciona se não aceitar a autoridade de ninguém. Qualquer cientista tem que dizer como, tem que dizer o método, porque qualquer um tem que poder reproduzir. Essa é cultura, é um valor, não é um conhecimento. O cientista não é que sabe alguma coisa sobre isso, ele está convencido de que é o sujeito certo de fazer, entendeu? E aí ele batalha. Esse valor, por exemplo, é o contrário, é um valor oposto ao valor necessário para você ser fiel de uma igreja. E não tem nada de mal que sejam dois valores exatamente opostos, porque um valor pode fazer sentido num contexto e não fazer em outro. Então, na fé, você se entrega à fé, é o mistério da fé. Você não precisa, tá, não confiar no que a Bíblia diz. O cientista tem o dever moral, é um dever moral do cientista, de não tomar como verdade absoluta nenhuma afirmação de nenhum tipo, a não ser que tenha o como junto, entendeu? Então, são valores opostos, né? O valor do policial tem que ser oposto ao do jornalista, as culturas sociais, as subculturas, têm que ter valores em conflito. É assim que funciona a democracia. Então, vamos retomar isso, tá? Mas você está certo, a pós-verdade é um problema porque cria verdades atomizadas, individuais, absolutas, que não têm condição de dialogar com os outros. São culturas, subculturas com uma identidade extremamente rígida, parecida com o do fundamentalismo, por exemplo, né, ou com o do fanatismo. Tanto é que várias teorias da conspiração estão associadas ao fanatismo religioso ou político, né, porque sua identidade muito fechada. Esse aqui vamos retomar. Quem está curioso de entender mais cultura, tem um antropólogo aqui entre os alunos dessa disciplina? Todo ano na formação transversal tem algum antropólogo, mas eu acho que esse semestre não apareceu ninguém, né? Porque, obviamente, esse é um diálogo muito legal com a antropologia. Quem está curioso de ter uma ideia introdutória sobre isso, tem que procurar o Clifford Geertz. Clifford Geertz é um dos antropólogos que pensou essa definição de cultura como trilhos de trem que nos levam em um lugar pela janela do qual você vê o mundo, interpreta o mundo. Então, a cultura é a nossa interface que nos permite interpretar o mundo. A interface é humano-máquina, né? O usuário-mundo, né? É a nossa interface, isso que é a cultura progressa. Tem outras definições, tem uma polêmica muito grande. A antropologia contemporânea rejeita o conceito de cultura. A antropologia contemporânea diz que a antropologia tem que deixar de ser chamada de ciência da cultura. Eles não querem mais ser o cientista da cultura. Mas não vamos entrar nisso hoje, tá? Hoje eu estou fazendo um negócio simplificado, mas pelo menos, né, uma coisa que tem consenso científico é que cultura não é conhecimento. Então, se vocês querem difundir cultura científica, vocês não estão querendo somente difundir conhecimento, tá? Alfabetizar as pessoas. Yuri, e essa analogia com a bússola, tem algum autor que fala isso? Esse próprio Clifford Geertz, por isso que citei ele. Tem inúmeras, né? As primeiras definições de cultura são aquelas basiquinhas, né, do século XIX, que dizem que a cultura é tudo aquilo que não é genético, que não é inato. Tudo que você aprende é cultura. Aí tem umas coisas que você faz inata e outras coisas que você não faz inata. Tudo isso é cultura. Essa distinção muito simples, né, não funciona muito bem. Então, com o passar dos anos, os antropólogos foram melhorando, né, as definições de cultura. Para se dar conta essa questão dos valores, né, do fato que algumas coisas culturais são quase tão inatas quanto as genéticas, algumas coisas genéticas são quase tão culturais quanto as aprendidas, então era meio complicado fazer esse muro. A natureza da cultura não funciona tão bem como parecia funcionar no início,
Mas a questão dos valores que te orienta, né, o Gertz é um dos caras que aprofunda muito e mostra essa dimensão bastante bem. Sim, Clifford Geertz, vou escrever assim como ele chama, Clifford Geertz. Mas se vocês falam como estudante da antropologia da Fafiche, ele vai falar muito mal desse cara, porque ele já tá obsoleto, mas para quem de vocês está nas primeiras abordagens, ele é muito bom, vale muito a pena ler, né? Todo mundo lê na antropologia 1, 2 ou 3, não sei, mas vão estudar, mas depois eles vão além, né? Aí vocês vão chegar nas antropólogas contemporâneas mulheres que fizeram uma revolução na antropologia, por exemplo, essa aqui, Mary Straterna, que é um gigante da antropologia contemporânea, dificílima de entender, não recomendo a ninguém que não manje já um pouquinho de ler ela, mas ela diz que a cultura são conexões parciais entre mundos de cada um, entre os mundos de cada um. Dificílima, Mary Straterna, eu consegui ler depois de muitas outras leituras antropológicas, mas é um gênio da antropologia, tá? Mas é para dar a vocês, digamos, um leque, né? Para as Straterna são conexões parciais que fazem a cultura funcionar, e as dádivas, tá? As trocas que fazem a cultura funcionar. E para o Gertz são mais trilhos de trem orientados, né? Essa bússola que te faz ver um pedaço do mundo, não outro. Tá? Mais ou menos. Gente, são já 4 horas, então eu acho que eu fecharei aqui. Prometo nesses dias de cumprir com a gravação desse módulo 2 de Cintinha, para a gente chegar numa discussão boa, e vou postar outra tarefa, tá? A última coisa que eu deixo como aberta para vocês era mais uma questão, que acho que foi a Marina que formulou, ao fazer a resenha do outro texto, aquele meu em português, que ela diz, bom, mas os exemplos que você mostrou, por exemplo, de uma repórter que conseguiu contar muito bem a história da doença de Chagas em poucas linhas, sem fazer déficit apenas e tal, mas se ela não manjasse muito de doença de Chagas, ela não conseguiria fazer isso. Então, uma das grandes discussões, de grandes polêmicas do jornalismo científico é como é possível você ser jornalista científico sem entender realmente, mas realmente mesmo, sem ser especialista do assunto, tá? Se a resposta é tem que ser especialista, então nós chegamos à conclusão que não pode existir um jornalista científico. Deveria existir um jornalista de biomedicina apenas, e olha lá, já é muita coisa, um jornalista só de neurociências e tal. Ou que se existe um jornalista científico ou um divulgador da ciência, então não tem como ele dominar. Porque, na verdade, qualquer biólogo honesto vai admitir que ele, sendo biólogo molecular, nem ele vai dominar, mas nem de longe a biologia molecular. Tá? Vai ser muito difícil. Ou seja, nem nas áreas mais especializadas tem ninguém capaz de dominar tudo. Então, muito menos o divulgador. Então, isso aqui vamos retomar, mas eu queria deixar essa provocação da Marina para vocês. Como é possível, se para fazer bem você tem que entender realmente, né? E aí vamos chegar na próxima disciplina no conceito de níveis de expertise. Ou seja, tem várias maneiras de você ser muito competente em um assunto. Tá? Tem várias formas. Você pode ser mais competente de biologia molecular do que um biólogo molecular, mas em um outro nível, que não é o nível em que o biólogo molecular é competente. Isso vai se chamar na sociologia da ciência core set, núcleo, tá? Daquela área, por exemplo, física nuclear, e os outros core, as outras camadas de expertise. Então, você pode ser muito competente em ajudar as políticas públicas do trânsito em Belo Horizonte sem ser engenheiro, sem ser político, tá? Por exemplo, sendo membro, tá, de um extraordinário movimento social belo-horizontino, que é o Tarifa Zero. Eles conseguiram dizer coisas muito competentes, tecnicamente é muito importante, né? Para melhorar a política do transporte público de BH, mas eles não são do Detran, não são especialistas na área, mas são especialistas de outra coisa, tá? Isso aqui vamos depois. E isso tem a ver com a tal do conhecimento local e do contextual, tá? O divulgador da ciência tem que ser um especialista de conhecimento contextual, tá? E não do conhecimento intraespecífico da área. Então, você pode ser um ótimo divulgador de genética, tá? E entender sobre a genética mais coisas do que o geneticista médio, tá? Mas não as mesmas. Então, você pode não saber todas as siglas de todos os genes, e o cara tem que saber na área dele, nos genes que ele estuda, mas você pode entender muito mais das implicações políticas, econômicas, de patente do gene do que o geneticista. E isso faz de você um bom divulgador. Então, sim, tem que se especializar. Então, sim, a meu ver, um bom divulgador não deveria divulgar tudo,
tá? Qualquer área, qualquer hora, não deveria, deve escolher, mas não no sentido que tem que ter um doutorado naquilo, tá? Eu, por exemplo, se vocês forem olhar que livros de divulgação eu escrevi na vida, eu escrevi um sobre transgênico, um sobre inteligência artificial e robótica, um sobre a Amazônia e um sobre a história do planeta Terra, entre outros, tá? Ou seja, eu nunca escrevi um livro de divulgação de física, eu sou físico. Eu decidi que as áreas em que eu podia ser o melhor divulgador, o mais competente, não devia ser a física. Porque na física eu não sei um bom divulgador. Porque a minha expertise de core set me impedia de acessar as outras expertises necessárias para ser bom divulgador. Então, eu preferi fortalecer o contextual e desistir, porque na física eu escrevi muitas reportagens, obviamente, de física quântica e tal, não estava satisfeito. Porque ou eu não ficava satisfeito como eu de físico, ou quando eu ficava satisfeito como eu de físico, a minha linguagem não ficava a linguagem que eu queria como divulgador. Tá? Aquele equilíbrio entre rigor e comunicabilidade, como físico, eu não conseguia achar decente. Então, eu preferi cobrir biologia, meio ambiente, etc, etc. Tá? Isso vamos voltar a retomar, esse equilíbrio entre competência e comunicabilidade. Tá? Marilyn, é verdade, não é Mary Stratena. Muito bem. Então, Ana então conhece. Ana, vai falar de cultura então para a turma depois, no mural comum? Conta Não, mais não conheço, estou tentando só conhecer. Não consegui entender ela ainda. Não, mas em vez que fala da estratégia, fala da cultura em geral, com outros autores. Né? A Marilyn, ela veio aqui em Belo Horizonte, a gente entrevistou ela, foi um encontro muito lindo, e a gente estudou 3 meses para se preparar para receber ela. Então, tem grupos de estudo na Fafiche sobre a obra da Stratern e tem gente especializada nisso, então estudando junto que você destrincha esses textos complexos. Mas, enfim, podemos continuar esse papo sobre cultura, que vai ser bem interessante, sobre mitos depois. Sim. Gente, boa tarde para vocês. E continuemos a discussão no Teams, se vocês quiserem, podem abrir no Wiki mais uma página, eu já abri uma de perguntas e respostas, vocês podem abrir uma de cultura e a gente vai discutindo, essa vai ser uma parte bem legal do horário, digamos, de aula estendido, entendeu? Eu me comprometo a estar presente se vocês montarem essa, mas tem que vir de vocês, de baixo para cima, vocês têm que ser engajados nisso. Abraço, minha gente, até a próxima. Valeu. Até. Yuri. Tchau, tchau. Obrigada.